Salve, salve, meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Prof. Henrique Física. E galera, agora a gente vai fazer a nossa aula número 6, mas a parte de exercício, certo? Lembrando que na descrição do vídeo tem cronograma de vídeos, tem lista de exercício, que é essa que eu estou fazendo aqui, e tem uma lista de exercício complementar. Se você está gostando do nosso curso, por favor, não esqueça de dar seu like, certo? E vamos lá, o assunto de hoje é muito leve, muito tranquilo, só vai ter uma equaçãozinha para trabalhar, certo? Então ele fala assim, ó. Para reparar um baluastre amassado, um pedaço de cilindro maciço de alumínio, tal, beleza. Ele comenta aqui de uma embarcação de uma base naval do Rio de Janeiro, um sargento especializado em metalurgia esquentou usando um maçarico em uma de suas extremidades do baluastre. O marinheiro encostou a mão na outra extremidade, enquanto o sargento esquentava a barra. Em um movimento de ato de reflexo, devido à temperatura do material, o marinheiro retirou quase que instantaneamente a mão da barra. Então ele colocou a mão, estava muito quente, ele tirou a mão, certo? Assinale a opção que representa o processo de propagação do calor que fez com que o marinheiro retirasse essa mão no ato. Cara, aqui não tem segredo, né? São 3 processos. Um que é pela luz, a irradiação. A outra que é por gases e líquidos que estão em movimentos ou movimentos de fluidos, né? Que é a convecção. E aquele que é quando eu encosto em alguma coisa e eu faço o contato direto, que é a condução. Então aqui não tem nenhum tipo de segredo na questão. É só você lá marcar condução térmica, beleza? Se fosse a radiação, se fosse a luz, né? Você poderia ter marcado a irradiação térmica, o teu item C, certo? Ou se fosse algum tipo de gás em movimento, aí você pensava na convecção. Beleza? Fechando nossa primeira questão, bem simples e bem direta. Segunda questão, a única questão que vai ter um modelo matemático para a gente desenvolver, certo? Ele fala assim, ó. Uma porta retangular de vidro tem 12 milímetros de espessura, 2 metros de altura e 1 metro de largura. Vamos desenhar esta porta aqui, ó. Deixa eu pegar a cor aqui. Vamos desenhar essa porta aqui. Essa porta possui aqui. Fechou? Fechou? Beleza. Ela possui 2 metros de altura, certo? 2 metros de altura. Ela possui 1 metro de largura, certo? E a espessura dela aqui, que está bem pequenininha, vamos colocar aqui a espessura dela. Fechou? Essa espessura são 12 milímetros. 12 milímetros, certo? E ele fala que ela está separando um ambiente que está a menos 4 graus Celsius de um ambiente que está a 20 graus Celsius. A diferença térmica de 24 graus entre esses dois ambientes. Considerando a perda de calor do ambiente somente através dessa porta, qual é a potência de um aquecedor que é capaz de manter constante a temperatura desse ambiente, certo? E ele te dá a constante de condutividade térmica desse vidro, certo? Então, olha só o que acontece. Aqui é a única situação que a gente vai trabalhar com o nosso caso do fluxo do calor. O fluxo do calor que vai existir através do vidro aqui, o calor que passa por dentro desse vidro, ele vai ser determinado da seguinte forma. Ele vai ser dado pela constante de condutividade desse vidro, ele vai ser dado pela área de contato que esse vidro tem com o ar, né? Porque ele está fazendo de um ambiente para o outro, certo? Vai depender da diferença de temperatura entre os dois ambientes, certo? Um ΔT. E também depende da espessura deste seu material, que a gente representa pela letra D ou pela letra L, certo? Então aqui, galera, é só você meter ficha na tua questão, não apenas substituindo os números por 2 detalhes. Primeiro, porque você tem uma área para calcular, que é a área dessa porta. Bom, toda a área você calcula de que forma? Bom, depende do formato, né? É um quadrado, é um retângulo, é um triângulo, né? Então, como esse cara é um retângulo, aí sim, base vezes altura. A base são 2 metros, a altura é 1 metro, ou o contrário, né? 1 por 2, 2 por 1, certo? Esse cara vai fechar 2 metros quadrados. Beleza, a área eu tenho. Agora tem que só tomar cuidado com esse L, que é a sua espessura, ou D, a espessura. Ó, o que acontece? Ele deu 12 milímetros, tá? Você não pode usar milímetros, você precisa usar metros. E aonde, professor, está escrito que eu preciso usar metros? Está aqui, ó, pessoal. Metros.
watts por metro Kelvin, certo? Aí tu fala, professor, então a temperatura eu também tenho que manipular ela em Kelvin. Se você quiser, você vai perceber que não vai mudar em nada, tá? Se você pegar esses 20 graus Celsius aqui em Kelvin e esse menos 4 graus Celsius em Kelvin, tu vai ver que a diferença dos dois valores vai continuar dando 24, tá? Mas, tecnicamente, talvez teria que fazer essa mudança, né? Se você fosse um pouco, se fosse realizar a coisa com um pouquinho mais de precisão. Mas não vai mudar em nada, não vai mudar em nada, certo? Então, galera, o que que acontece aqui? A gente vai alterar esses 12 milímetros, então a gente tem 12 milímetros, sendo o valor da nossa espessura. Lembra que milímetro divide por 1000 para virar metros, ou simplesmente substitui esse cara por 10 na menos 3, tá? Lá no curso da primeira série, bastante coisa envolvendo essas mudanças de unidades. Se você quiser, 0,012 metros, certo? E aí, fechou. Agora sim eu tenho condição de desenvolver a minha questão. Então, vamos lá. A gente vai desenvolver aqui a matemática substituindo os nossos dados. Os dados são os seguintes. K é 0,8. A área dessa placa de vidro são 2 metros. A diferença dos dois ambientes, um está a menos 4 e o outro está a 20, então a diferença é 24. E a espessura desse material é 0,012. 0,012, certo? Uma das coisas que você pode fazer aqui é o seguinte, ó. Esse 0,012, se você deslocar a vírgula dele 3 casinhas para a direita, você pode deslocar 3 casinhas para a direita também lá no 24, tá? É um jeito de você desenvolver isso. Eu costumo não fazer esse tipo de coisa. Eu faço assim, ó. 0,012 eu vou escrever como sendo 12 vezes 10 elevado na menos 3, certo? E aí, o que que eu faço com esse 10 elevado na menos 3? Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara é 0,8 vezes 2 vezes 24 dividido por 12 vezes 10 elevado na menos 3. E aí eu me habituo muito a fazer isso aqui, ó. 10 a menos 3 eu jogo lá para cima como 10 na 3, certo? Então esse cara vai ficar assim, ó. 0,8 vezes 2 vezes 24 dividido por 12 vezes 10 elevado na terceira. Agora sim, bem tranquilo a minha conta, tá? Porque, ó, 12 e 24, 24 por 12 dá 2. 2 vezes 2 vai dar 4. E 4 vezes 0,8 vai dar 3,2. Então, 3,2 vezes 10 elevado na terceira. Só que 10 elevado na terceira é 1000. 1000 vezes 3,2, 3.200 watts ou joules por segundo. Se você está em dúvida com essa unidade, aula passada tem um comentário sobre isso. Beleza? Então, a única situação que você tem que realmente fazer um desenvolvimento matemático nesse nosso assunto, tá? Você tem que saber a espessura do material, a área da placa, a diferença de temperatura e a sua constante de condutividade. Beleza? Fechando então a nossa questãozinha. Próxima questão caiu no Enem 2021. Questão bem acessível. Ele fala para você sobre a cidade de São Paulo e sobre as ilhas de calor, certo? Que são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima que deveria atingir a região dos mananciais. Mas ao cruzar com a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical que transfere a ela uma energia térmica absorvida pelas superfícies quentes da cidade, deslocando-a para as altitudes. Dessa maneira, a condensação das chuvas fortes no centro da cidade, você tem a condensação das chuvas fortes no centro da cidade, em vez de nas regiões de mananciais. A imagem apresenta 3 subsistemas que trocam energia por esse fenômeno. No processo de fortes chuvas dentro da área de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes na transferência de calor entre o Sol e a ilha de calor. Pessoal, olha só. Ele está enfatizando que a troca de calor é entre o Sol
e a ilha de calor, certo? Bom, quais são as formas de transmissão de calor entre o Sol e a ilha de calor, certo? Ó, entre o Sol e a ilha de calor, somente um processo de transmissão. Por quê? Porque o Sol, ele emite apenas luz aqui sobre a ilha de calor. Então, esse primeiro processo é um processo de irradiação ou radiação. Irradiação e irradiação, certo? Agora, entre a ilha de calor e a brisa marítima. Bom, a ilha de calor também troca calor com a brisa marítima. E aqui você pode pensar assim, tá, professor, não dá para imaginar que esse ar que está vindo, ele encosta no prédio quente, no chão quente, e aí você teria um processo de condução. Dá para você imaginar isso, sim. Só que ele está pedindo o processo predominante. Na ideia do processo predominante, ele está falando aqui para você que você tem um fluxo de ar vertical. Quer dizer que aqui na cidade o ar está muito quente e ar quente sobe. E esse ar quente que sobe empurra essa brisa marítima para cima, e aí você tem o processo explicado no texto. Então, esse processo aí é uma predominância de quem? Da convecção, tá, pessoal? Então, assim, na verdade acontece os dois, condução e convecção, porque existe um contato entre um fluido e outro, certo? Então, tem condução, mas ele pediu o processo predominante, beleza? Então, sem muito segredo, entre o Sol e a ilha de calor, sem nenhum tipo de dúvida. O Sol emite radiação, fechou? Bom, então vamos lá. Na sequência aqui, a gente tem o último tópico. Galera, esse último exercício é um exercício assim, ó, básico do básico do básico, e que, na verdade, a resposta é só você ler o comando. Ele fala assim: é correto afirmar que os processos de transmissão de calor são. Quais são os processos de transmissão de calor? São a condução, a convecção e a irradiação. Pronto, teu gabarito é C, certo? Mas eu coloquei essa questão por uma outra pegada. Porque nesse exercício aqui, no texto, ele está falando do frasco de Devar. E esse frasco de Devar é nada mais nada menos que uma garrafa térmica. E aqui, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre a garrafa térmica. Por quê? Porque a garrafa térmica ela tem uma ideia de evitar as trocas de calor. E a gente tem que saber como que ela faz isso. E ele colocou aqui um desenho que explicita tudo o que você tem de elemento principal da garrafa e o que cada um desses elementos faz. Primeiro, ó, por que a garrafa térmica precisa de uma tampa? Porque geralmente na garrafa térmica você coloca um líquido aqui dentro que está muito quente. E esse líquido ele tende a sofrer um processo de evaporação aqui, ó. E esse vapor, por convecção, iria sair da garrafa. Então a tampa, ela tem como função bloquear quem? Bloquear a convecção. Ela evita que a convecção aconteça. Certo? Aí, outro detalhe. Na garrafa térmica, por dentro você tem uma estrutura de vidro e por fora, às vezes, você tem uma estrutura de metal ou de plástico, depende da garrafa que você tiver. Só que entre essas duas estruturas, você tem um ambiente de vácuo. Por que você tem vácuo? Justamente porque no vácuo não tem como acontecer dois processos. Condução, porque a condução é aquele que tem que ter um contato, e se você tem vácuo, não há esse contato. E também a convecção, porque a convecção envolveria um movimento de uma massa, de um fluido. Mas não tem fluido nenhum ali no vácuo. Então, esse vácuo, ele evita condução e ele também evita qualquer tipo de processo de convecção. Certo? E aí, por último, o que você tem? As paredes espelhadas. Por que espelho? Porque espelho reflete luz. Então, ó, esse fluido que está aqui dentro, pessoal, esse fluido aqui que está aqui dentro, por conta da temperatura dele, ele emite um tipo de radiação que é o que a gente chama de radiação infravermelho.
Nosso corpo emite infravermelho. Essa radiação infravermelho que ele emite, se tem espelhos aqui, ela bate no espelho e volta para dentro dessa garrafa. Quer dizer, ela nem chega a sair, né? Porque ela bateu e voltou, né? Então, ela bate no espelho e retorna. Então, ela não sai do teu ambiente ali. E aí, o espelho em si, ele tem função de segurar qual processo? O processo de transmissão de calor de irradiação, certo? Por que que essa garrafa não é perfeita, então? Uma garrafa que, sei lá, tu coloca lá o café de manhã nela e chega de tarde, no fim do dia ainda tá quente aquele café. Claro, você pode ter questões envolvendo frestas que há na tampa. Às vezes você fecha a garrafa térmica, fica um barulhinho nela, aquele, cara, quer dizer que aquela tampa tem algum tipo de frestinha, certo? Esse vácuo que nós estamos propondo aqui, ó, pô, ter 0 moléculas num ambiente. Pô, gente, é praticamente impossível você pensar num vácuo perfeito, certo? Geralmente a estrutura de vidro, ela precisa estar encostada em alguma coisa para se suportar, então às vezes tem umas estruturas de suportes aqui dentro dessa garrafa. Então assim, pessoal, perfeito ela não será, mas ela é pensada nos 3 principais processos de transmissão de calor, certo? Principalmente a tampa para convecção, o vácuo para evitar condução entre a parte interna e a parte externa. Aí naquele ambiente de vácuo também não tem gás, então ele também inibe a convecção, mas ele é pensado na condução principalmente, certo? E por último, as paredes que evitam o processo de transmissão por irradiação, porque são paredes espelhadas, elas refletem a luz, certo? E é isso aí, meus queridos. O assunto teórico, tranquilo, fácil de se desenvolver, e a gente continua na semana que vem com a nossa aula número 7. Galera, se você está gostando do projeto, por favor, não deixe de dar seu like, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar aqui, certo? Eu estou com um segundo projeto, perdão, com um terceiro projeto, curso da primeira série, curso da segunda série. Tem um terceiro projeto, que é aqui, ó, pelo meu arroba aqui, @gaulgoulart, lá no Instagram. Você pode me mandar dúvidas no Instagram e eu toda sexta-feira faço um vídeo com as dúvidas que os alunos estão me mandando. Tá bem legal o projeto. E outra coisa, se você quiser colaborar com o projeto, tem uma chave Pix aí embaixo. Mas isso só se você quiser, certo? Não vamos parar de forma alguma porque você não colaborou. A gente vai continuar sempre aqui, certo? É isso aí. Forte abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.